Atos capítulo 15, versículo 14, diz assim: Simão contou como primeiramente Deus visitou os gentios. Preste atenção nessas nomenclaturas, tá? Deus visitou os gentios, para tomar dentre eles, ou seja, dentre os gentios, um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso, voltarei. Outra palavrinha importante aqui: voltarei. E reconstruirei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas, e voltarei a construí-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor. Sim, todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas que são conhecidas desde toda a eternidade. Amém? Irmãos, quando nós lemos no Novo Testamento algo como uma expressão que diz como está escrito, a gente tem uma obrigação, que é ir nas Escrituras, né, nos profetas, e descobrir aonde está escrito. Né? Porque o que você vai ver? Você vai ver que o livro de Atos, ele fala um versículo. Então, vá agora em Amós capítulo 9, e nós vamos ler 6 versículos que falam dessa restauração do tabernáculo de Davi. Nós vamos ler do versículo 9 até o 15. Porque darei ordens e sacudirei a nação de Israel entre todas as nações, como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Todos os que dizem, o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi que está caída, e repararei os seus lugares quebrados, restaurarei as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom. Outra palavrinha importante, Edom aqui quer dizer nações, né? E todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que colhe, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão vinho novo, e os outeiros, todos eles se derreterão. Trarei de volta do exílio o meu povo Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão o fruto. Eu os plantarei na sua própria terra, e não serão mais arrancados da terra que lhe dei, diz o Senhor, o teu Deus. Amém. Glória a Deus. Por último, Efésios capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 11 ao 19. Portanto, lembrai-vos de que vós outrora éreis gentios por nascimento, e chamados incircuncisão, pelos que no corpo se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens. Versículo 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Agora, porém, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede de separação. Presta atenção agora, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Pois por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quando nós falamos sobre
o evangelho do reino de Deus, né? Nós pregamos o evangelho do reino. Não só nós, mas a igreja prega o evangelho do reino de Deus. Primeira palavra que saiu da boca de Jesus, né? É chegado a vós o reino de Deus. Então, e nós sabemos que todo o Novo Testamento, estudamos isso aqui, é baseado num assunto só. Aliás, todas as escrituras, né? Cristo e o seu reino. Não foram uma nem duas vezes que nós lemos aqui a passagem que está em Atos 28, 23 e 24, que Paulo pregava com bom testemunho, procurando convencê-los a respeito de Jesus. O que é isso? Convencer que Jesus é o Messias, de que a espera tinha acabado, né? Esperança de Israel tinha nascido, tinha morrido, tinha ressuscitado, e a respeito do seu reino. Então, a gente quer bater nessa tecla, irmãos. Pregação do Evangelho não é outra coisa senão isso. E entre Cristo e o seu reino, como não é bom que o homem viva só, o Senhor está edificando a sua esposa, que nós sabemos que é a sua igreja, o seu corpo, para que no final de tudo, quando o Senhor voltar, exista um cabeça e um corpo perfeitamente alinhados. O que Paulo vai chamar aqui de um novo homem, né? O novo homem dessa nova criação. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos sendo edificados, né? Se você já é um justo do Senhor, se você já creu pela graça de Deus, se você já nasceu de novo, você já está justificado pela graça, pelo sangue de Jesus. Então agora só nos resta uma coisa: crescermos em Cristo, né? Para quê? Para que Ele opere essa realidade em nós e finalmente Ele vai ter a sua esposa perfeitamente idônea, compatível. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em Gênesis. Essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne, né? Paulo vai dizer isso em várias ocasiões. Em Efésios ele diz: purificando com a lavagem da água pela palavra, a fim de santificá-la, para quê? Para que ela seja apresentada a Ele mesmo como igreja gloriosa. Então, nós estamos sendo edificados para sermos entregues a Ele. Então, quando nós falamos sobre reino de Deus, há dois aspectos importantes que a gente tem que entender, e o mais importante é o que nós já falamos: é o reino em nós. Amém? Todos lembram quando a gente falou aqui que Sião é essa cidade que é tomada por dentro, né? Então, a partir de agora, nós vamos falar um pouco sobre o reino vindouro, sobre o que, pelas Escrituras, pela palavra de Deus, a gente entende que vai acontecer. Acontece que a grande maioria dos crentes focam muito nessa questão vindoura, mas pecam em não entender esse reino em nós, né? Essa mortificação da carne, essa santificação pela palavra, essa cruz diária, né? Assuntos assim, essa negação de si mesmo, essa anulação do velho homem, totalmente submisso ao trabalhar de Deus no Espírito Santo. Então, quanta coisa, esse chamado ao sacerdócio, né, que a Bíblia vai falar de lavar e ungir quem nasce da água e do Espírito. Então, tanta coisa, meu irmão, para saber, para conhecer antes de entender o mundo vindouro, antes de entender o que vai acontecer. Então é comum as pessoas falarem: mas Jesus volta antes ou depois da tribulação? Como que vai ser a tribulação? E o que é o selo? E o que é a trombeta? E o que é a taça? E vai abrir quando? Já abriu ou não abriu? Irmãos, de verdade, a parte mais importante do reino é a gente entender a obra de Cristo em nós. Porque sabe de uma coisa? A gente pode ser um expert, né? Poderia, vou usar o verbo no futuro imperfeito. Poderia, por quê? Porque ninguém pode ser, porque não está muito claro. Aquele que diz que tem o Apocalipse decifrado, definitivamente não tem. Porque são visões, né? São coisas que
a gente entende e ao mesmo tempo a gente vai crescendo nesse entendimento. Amém, irmãos? Então é muito difícil a gente entender exatamente o que vai acontecer para frente. Mas pela graça de Deus tem sido revelado a nós, povo santo do Senhor, o que nós temos que ter em nós, no que diz respeito a esse reino. Amém, irmãos? Em linhas gerais, não vai adiantar nada a gente saber exatamente, conhecer os tempos, entender tudo sobre restauração de tudo e no final não ter tido a obra do Espírito Santo na nossa vida e ficar de fora. O mais importante é o quê? É nós estarmos dentro desse reino dos céus. Amém, irmãos? Desse galardão maravilhoso que o Senhor vai trazer na sua volta. Então, tudo que nós vamos falar aqui hoje e daqui para frente é um aspecto diferente do que nós falamos anteriormente, quando a gente falou sobre centralidade de Cristo, né, a suficiência de Cristo, de nós estarmos numa nova aliança, de nós definitivamente não precisarmos de mais nada, a não ser o que nós já temos, que é Cristo Jesus. Amém? Então, Paulo vai falar isso em Gálatas de uma forma tão linda, e vai ficar meio bravo, porque as pessoas estavam colocando Cristo e mais alguma coisa, né? Mas nós vivemos na graça de Deus, essa nova aliança maravilhosa, esse sacrifício que foi feito, a entrega que já se realizou, já se consumou. Amém? O caminho está aberto. Aleluia. O que você precisa? De Cristo. Qual é o seu alimento diário? Cristo. Amém, irmãos? Coisa linda, né? Saiu do Egito, falamos sobre isso aqui, saiu do Egito, o cordeiro morto, nos umbrais da porta, nos alimentamos dele, salvos por Cristo. Amém, queridos? Agora uma caminhada inteira, vai falar de quê? Andar com Cristo, maná todos os dias. Então, mesma forma que esse Cristo nos salvou, esse é o Cristo que nos alimenta diariamente. Não houve outro alimento no deserto. Né? Alguém pode dizer, houve codornizes, mas se você vê, aquilo está mais para juízo do que para bênção. E a gente já falou muito sobre isso. Então, irmãos, Cristo é essa suficiência, é isso que precisa deixar a gente pleno. Né? Quanta tristeza a gente vê que muitos ainda precisam de outras coisas externas para animar. Irmãos, se nós não estamos plenos em Jesus, em Cristo Jesus, definitivamente nada pode nos completar. Né? Então, de posse disso, a gente falou também dessa carreira gloriosa. Né? Estamos caminhando com o alvo. Aleluia! Amém, irmãos? A soberana vocação. Participantes da vocação celestial. Não somos um povo que estamos lutando como se não houvesse um alvo. Paulo diz isso. Estamos correndo como se não houvesse um alvo definido. Não, estamos correndo definitivamente sabendo para onde estamos indo. Glória a Deus. Conhecemos a nossa carreira. É por isso que não desanimamos. É por isso que não titubeamos, não vivemos uma vida claudicante, né? Levanta, cai e não. Nós estamos firmes. Passamos pelas dificuldades, entendemos que elas são importantes para formar esse caráter em nós, né? Em linhas gerais, para tornar a nossa casca dura, né? Através dos problemas, das dificuldades, mas entendemos que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? E aí falamos também o sacerdócio de Melquisedeque, aliás, a ordem de Melquisedeque, esse novo pacto. Não somos mais ovelhinhas atrás de um pasto para nos satisfazer. Não. Somos sacerdotes de um reino, aleluia, o reino de sacerdotes. Né? Temos acesso a esse tabernáculo celestial maravilhoso. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, tudo que é em parte será aniquilado. Né? Então no Espírito nós já estamos, Hebreus vai dizer, já chegamos a Sião, mas ainda estamos subindo, né? E naquele grande dia do arrebatamento, aí sim, subiremos. Amém? Eu sei tudo sobre o arrebatamento, mas não vivo uma vida de santidade? Não, irmão, Jesus volta.
não é arrebatado, não é transformado, é só mais um teólogo nessa terra, né? E na verdade, o que Deus vai cobrar de nós, né? Se é que eu posso dizer cobrar, mas o que Deus vai querer ver em nós, não é a quantidade de coisas que a gente sabe, mas é a quantidade de Cristo que há dentro de cada um de nós. Então isso nós resumimos em 5 minutos aqui, mais de 12 horas que falamos. Então agora eu quero começar sobre esse reino vindouro. São algumas coisas importantes que a gente tem que entender para nos movermos em oração, principalmente para essa casa, né? Para entender por que nós nos movemos de alguma... nos movemos, né? Falamos de orar por Israel, às vezes, alguns já foram, viajaram também, muitos aqui já foram. Então, entender o que Jesus está fazendo, né? E entendendo isso, a gente vai poder se alegrar mais ainda. Irmãos, o Antigo Testamento, ele tem uma estrutura muito definida. Você tem Israel, com as suas 12 tribos, amém? Como sendo estabelecido como uma nação sacerdotal para todas as nações da terra. Então, é muito claro isso. Deus nunca quis só salvar Israel. Primeira coisa que a gente tem que entender. Abra sua Bíblia em Êxodo 19, versículo 6. Versículo 5. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Então está muito claro, toda a terra é do Senhor, mas ele escolheu uma nação para que essa nação fosse uma nação peculiar, uma nação particular. E qual é a função dessa nação? Preste muita atenção nisso. Vós me sereis um reino sacerdotal, a nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então olha que interessante. Deus não quer que as nações, ele nunca quis que as nações fossem inimigas, né? Na verdade, o Senhor quer salvar todos. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Óbvio que nós vamos ver aqui que cada um numa glória específica. Mas não é interesse, nunca foi. A Bíblia diz que o inferno foi feito para quem? Para o diabo e os seus anjos. Então Deus, e eu não estou falando de universalismo, né, de que Deus vai salvar todo mundo, não. Você lembra que nós falamos aqui, irmãos, que ninguém vai poder dizer que não foi salvo por falta de oportunidade? Porque o perdão, diga comigo, o perdão foi dado há 2000 anos, para todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Aleluia. Então, se alguém algum dia, lembra daquela historinha que a gente contou aqui? Se alguém algum dia disser, eu estou sendo condenado, diante do juiz, ele vai ter que ser honesto e dizer, eu estou sendo condenado, não por causa do meu crime. Deus não condenará ninguém por causa do crime. Meu irmão, então por que ele vai condenar? Vai condenar porque essa pessoa, esse criminoso, não aceitou o perdão. Então, no final, as pessoas serão condenadas não é por causa do crime, tão somente. Óbvio que por causa do crime, né? Tinha o perdão, não aceitou o perdão, continuou o crime. Mas definitivamente, o Senhor diz, eu perdoo você. Você aceita o perdão? O meu perdão é o meu filho. Não, eu não aceito isso. Então tá bom. Quando chegar diante de Deus, né? Lembra daquela história, né? A pessoa chegou diante do preso e dentro da Bíblia estava a carta de soltura, né? De perdão. E ele disse, se vem com Bíblia para cá, nem abra. E o sacerdote, né? O religioso, disse, mas tem uma notícia muito boa aqui. Não quero saber. Eu estou cheio desse negócio. E ele não pôde abrir. E um dia chegou diante do juiz
Você tem as suas últimas palavras? Ele disse, eu tenho. Quero dizer para todos que estão aqui que eu não estou sendo condenado pelo meu crime. Eu estou sendo condenado porque um dia fui visitado por alguém com uma carta de soltura dentro de uma Bíblia e não deixei que essa Bíblia fosse aberta. Então eu estou sendo condenado porque eu rejeitei o perdão. Não é por causa do meu pecado ou do meu erro. Então é assim que os homens morrerão das nações. E esse é um assunto para outra pregação. Então, o Senhor sempre quis que Israel fosse essa nação sacerdotal para trazer luz, irmãos, para todas as nações da terra. Isso está aqui em Êxodo 19. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 32, 8. Quem veio na escola bíblica que a gente faz, vai lembrar dessa lição, né? Porque essa é uma lição importante que nós vimos em Elim, que foi uma das 42 estações. Quem lembra do que aconteceu em Elim? Deuteronômio 32, 8. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens, preste atenção, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Então há um número, né, que não é aleatório, é o número de Deus. Deus é o dono de tudo. Então o que ele está dizendo? Para cada filho de Israel, você vai enxergar isso em Êxodo 1:5, 70 foram as almas que desceram ao Egito. Amém? Quantas almas? 70. Então a Bíblia vai dizer que para cada um filho de Israel, uma nação. E onde vai aparecer essas 70 nações? Gênesis, capítulo 10. A famosa tábua das nações, os filhos de Sem, Cão e Jafé. Se você tiver paciência e somar tudo lá, você vai ver que tem 70 nações. Então você tem Israel como uma nação sacerdotal para abençoar 70 nações. Amém? Óbvio, meu irmão, hoje tem muito mais de 70. Claro, nós estamos falando dentro de uma realidade estabelecida, né? Você sabe que hoje português, francês, italiano, tudo vem de uma raiz só. Né? Espanhol, tudo vem de uma raiz só. Então, em algum momento, houve 70 nações. E uma nação, aleluia, chamada Israel, que é luz para todas essas nações da terra. Glória a Deus. E é isso que o Senhor está fazendo, irmãos, hoje. Restaurando essa realidade que o profeta Amós vai chamar de tabernáculo de Davi. Há muita ignorância a respeito dessa expressão tabernáculo de Davi. Você vai para a internet aí, você vê cada coisa. Vai restaurar o turno 24 horas de adoração. Não é isso. Não é isso que Amós está dizendo. Vai restaurar a tenda da oração e da adoração. Também não é. Quando Atos diz, assim como está escrito, bastava ir em Amós e ver. E o que nós lemos em Amós? Deus está restaurando essa nação de Israel. Amém? Para quê? Para quê? Para que essa nação seja luz para todos os povos da terra. Amém? É muito lindo, irmãos, quando você chega em Elim, isso está em Êxodo 15, 27. Deixa eu ler aqui para você. Estou só dando uns textinhos aqui, né? Mas é bom para a gente saber. Êxodo 15, 27. Então chegaram em Elim. Elim significa descanso. Onde havia quantas fontes? 12 fontes de água. E quantas palmeiras? 70 palmeiras. Se acamparam junto às águas. Você entende isso ou não? Isso é uma figura linda. Se você mata essas fontes, o que vai acontecer com as palmeiras? Vão se secar. Porque essas palmeiras necessariamente dependem dessas fontes. E nessa altura do campeonato você já está vendo que essas 12 fontes simbolizam qual nação? E as 70 palmeiras? Todas as nações da terra. Amém? Então você vê que loucura, né? Hoje no mundo as pessoas atacando a igreja, atacando Israel e querendo morte para os judeus. E mal eles sabem que se isso acontecesse,
esse seria um tiro no próprio pé. Né? Você não pode matar as fontes, porque se você mata as fontes, as palmeiras não teriam vida. E você vai ver isso em Apocalipse. Quando a nova Jerusalém estiver estabelecida, quem será aqueles que andarão debaixo da luz dessa nova Jerusalém? Você lembra disso? As nações andarão debaixo da sua luz. Apocalipse 21, versículo 24. Então você vê que, óbvio, que nós estamos falando de figuras físicas, mas o Senhor está falando sobre coisas espirituais. Agora, alguém nessa altura aí da pregação vai dizer assim, mas o que eu tenho a ver com isso? O que você tem a ver, meu irmão? É o que você leu em Efésios capítulo 2, que nós outrora éramos o quê? Gentios, estávamos aonde? Afastados das alianças, nós estávamos alheios à promessa, nós não tínhamos esperança. Paulo vai dizer, sem Deus no mundo, mas em Cristo nós que estávamos longe, viemos para perto. Então o Israel de Deus hoje, não é somente a igreja, que é outro erro, né? Teologia da substituição. Deus não quer mais nada com os judeus, agora é só a igreja é Israel de Deus. Não, a igreja é parte desse Israel de Deus. Amém? Assim como os judeus têm a sua parte também. Agora Deus está juntando esses dois povos, é desse povo que Paulo está falando em Efésios 2. Essa barreira de inimizade, querido, a gente já estudou aqui quando a gente falou 2000 anos de antissemitismo, lembra disso? Quanta inimizade entre a igreja e os judeus, em 2000 anos de igreja. Quem lembra disso aqui, lembra ou não? Muita inimizade, muita morte. Então há uma inimizade, mas a Bíblia diz que em Cristo, amém? Isso é uma profecia. Em Cristo, essa inimizade já está sendo e finalmente será o quê? Terminada. Para que dos dois, presta atenção, não sei como alguém tem coragem de falar de teologia da substituição, se a Bíblia é clara e diz dos dois. Em nenhum momento você está vendo substituindo um e outro aqui. Então a gente precisa entender, meu irmão, quem nós somos nesse plano eterno. O que nós lemos em Atos capítulo 15, que nós estávamos aonde? Nos gentios, nas nações. Aprove a Deus retirar de dentro das nações um povo, para fazer o que com esse povo? Chamar esse povo pelo povo que se chama pelo seu nome. Que povo é esse? A igreja do Senhor. Amém, queridos? Então, no Antigo Testamento, você tem essas duas realidades. E no próximo encontro aqui, a gente vai falar como que isso se perdeu, né? A gente vai falar um pouco da divisão do reino. Por que houve essa dispersão? E isso se perdeu, mas não se perdeu aleatoriamente. Havia um plano do Senhor. Um plano muito maravilhoso, para que hoje nós pudéssemos ter parte nessa herança gloriosa. Amém? Irmãos, isso é tão lindo, que quando você lê Mateus capítulo 10, você vai ver Jesus mandando 12 discípulos evangelizar. E ele é muito claro, não entre em aldeia de gentios, e nem em aldeia de samaritano. Então, literalmente, Mateus 10 vai falar do evangelismo para os judeus, para o povo de Israel, o físico, né, o que existia naquela época. Já em Lucas 10, ele vai dizer, mandou o Senhor outros 70. Não é dos 12 foi de novo e juntou mais 58. Não, a Bíblia diz claramente, mandou outros 70. Para quê? Aí sim, para pregar para os gentios. Então você vê que lindo, irmãos, por que Jesus... Então isso está na Bíblia toda. Não é aleatório. Por que não mandou 5, mandou 12? Por que não mandou 50, mandou 70? Está tudo ali. E nós vamos ser frutos desse envio. Um dia foi enviado 70 pessoas, amém? E hoje nós estamos aqui, glória a Deus. Que um dia alguém começou a evangelizar os gentios. Para quê? Para pegar dentre os gentios o seu povo, que andava espalhado.
Então, irmãos, a soma, a restauração da igreja com os judeus em Cristo. Amém? Ninguém é salvo porque é judeu ou porque é israelita. Nós somos salvos porque reconhecemos a Cristo. Essa união dessas duas casas é chamada restauração do tabernáculo de Davi que está caído. Para quê? Atos vai dizer, para que o restante dos homens, aleluia, para que todas as nações da terra possam ter novamente uma luz nessa terra. Que plano lindo e maravilhoso. O que é mais maravilhoso do que tudo isso? Nós somos parte desse plano. Se ouvirmos a voz que nos chama, que é a voz do Espírito Santo. Amém? Irmãos, é disso que as epístolas de Paulo falam. É disso que as epístolas de Pedro falam. É disso que Hebreus fala. Junto com isso, por que a santificação é tão importante? Porque nós vivemos uma vida tão peregrina nessa terra e nós somos tentados todos os dias a abandonar essa riqueza gloriosa por um prato de lentilha, para matar uma fome aqui e agora. Expressão essa que o autor de Hebreus usa em Hebreus 12, 26. Não seja profano, como foi Esaú, que abandonou tudo isso para matar uma fome temporária. Quantos anos você tem? Ah, eu sou jovem. Irmão, eu lembro quando eu era jovem. Né? Hoje eu estou com 46 anos. Igual a alguns daqui. Tudo que nós amamos nesse mundo, passageiro. Mas as pessoas temem, eles continuam amando o mundo, gostando do mundo. E João vai dizer assim, não ame o mundo. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Se nós soubéssemos, irmãos, que nós estamos vivendo uma gota de um oceano infinito. Lembra quando eu falei sobre o filme eu acho esse filme maravilhoso, o filme do apóstolo Paulo, e ele preso em Roma, e ele vai falar lá com o centurião, lá com o homem era embaçado mesmo, né, meu irmão? Onde botava ele evangelizava. Aí vai falar com o imperador, não imperador não, com o centurião, né, o chefe geral lá. E ele falou assim, você já velejou? Lembra, quem já viu esse filme? Você já velejou? Aí eu falei, como é que o homem vai pregar o evangelho desse jeito, gente? Ele diz assim, então, você lembra quando você velejava e passava a mão assim na água? E a água vinha, e daqui a pouco a água saía? Aí ele diz assim, essa água que veio na mão e que saiu é a nossa vida na terra. O oceano inteiro é a eternidade. Não pode perder o oceano todo, irmãos, por causa de um pouquinho de água que veio na mão e cai. Um prazerzinho aqui, um prazerzinho ali. Então, para isso que nós estamos falando isso, para que você possa conhecer esse processo como um todo, né? Porque talvez conhecendo seja mais fácil de prosseguir. Por quê? Por que nós temos nos empenhado em sermos repetitivos, né? Como Paulo diz em Coríntios 11, 2 Coríntios 11, me perdoem na minha insensatez. Em outras palavras, estou sendo chato mesmo, eu sei, sempre falando a mesma coisa. Mas por quê? Para a saúde de vocês. Um dia eu senti o Espírito Santo, né? Ouvi o Espírito Santo falando calmamente ao meu coração, filho, não adianta falar sobre renúncia para alguém que ainda não achou a pérola de grande valor. Não adianta. Você tem que vender tudo, mas para quê? Vou vender para quê? Mas a Bíblia diz que o reino dos céus é como o homem que encontrou a pérola de grande valor. Aí, meu irmão, toda renúncia passa a ser nada diante dessa pérola de grande valor. Então, o evangelho não é correria, evangelho não é festa, evangelho não é farrear, evangelho não é prosperidade, evangelho não é todo mundo feliz e solta fumacinha para a gente dançar na igreja. Não, evangelho é a gente conhecer essa pérola. Irmão, se o mundo ainda
te traz algum tipo de desejo, é porque você ainda não conheceu essa pérola. Porque o dia que conhecer, não tem como voltar atrás, irmãos. Eu acho engraçado, tem alguns jovens, que um dia um jovem virou e falou assim, eu não vou na tua igreja não, eu não tenho igreja não, mas ele falou assim, eu não vou lá não, por quê? Tenho medo de me converter, vou sentar lá, vou ouvir a palavra, vai que eu me converta. Olha que coisa, quer dizer, o mundo está bom, ainda bem, né, irmãos? Ainda bem, nós temos que transformar esse lugar num lugar cada dia mais perigoso. Assim é bom. Eu gosto. Né? Atrai aqueles que amam a Jesus e, infelizmente, repele aqueles que amam o mundo e a carne. Igreja boa é aquela que você não fica à vontade para pecar. Então nós precisamos conhecer, meu irmão, esse chamado. Sabe o que vai acontecer aqui? Essa promessa de Êxodo 19, versículo 6, se cumpre no Apocalipse. Israel unificado. Oséias fala isso. Ezequiel fala isso. Jeremias fala isso. Isaías fala isso. Nós vamos falar nas próximas reuniões mais detalhadamente sobre isso. Então, irmãos, e nós fazermos parte dessa nação sacerdotal. Leia Zacarias capítulo 14, 16. E as nações vão vir de ano em ano, trazendo e celebrando a festa dos tabernáculos. E junte isso com Apocalipse 21, que a gente acabou de ler. Os reis da terra trarão para Nova Jerusalém sua glória e presentes. Isso é inimaginável, a gente não consegue entender muito bem isso, mas estamos tocando na superfície. Sabe o que é o gostoso de tudo? Eu vou fazer parte dessa realidade, irmãos. Eu não abro mão de fazer parte desse reino de sacerdotes. Aí alguém diz assim, pastor, mas e aí? Eu aceitei Jesus, mas sabe como que é, né? Acabei não conseguindo voltar direito, né? Porque aceitar Jesus, querido, é o chamado, amém, irmão? Agora tem a volta para casa, amém ou não? Então tem a volta para cá. Quer ver uma coisa interessante? Aliás, antes de falar isso, eu quero dizer que no Novo Testamento, a divisão já não é duas, Israel e a igreja. Perdão, Israel e nações. No Novo Testamento você vai ver 3 povos, você já sabe, né? 1 Coríntios 10, 32, não quero que vocês sejam escândalo, nem para, repete comigo, judeus, nem para a igreja do Senhor, e nem para gentios. Então você vê que no Novo Testamento, aparece o que a gente chama de igreja do Senhor. Então o que está acontecendo? Literalmente o Senhor está tomando das nações, presta atenção, e fazendo a profecia de Amós 9 se cumprir. Eles estão voltando para casa. Espiritualmente e fisicamente. Também. Então, por quê? Porque Deus está restaurando essa unidade. Por isso que surgem 2 povos. No Antigo Testamento, Israel e nações. No Novo, judeus e igreja, 2 povos. E nações. Então o que Paulo diz? Que em Cristo, esses 2 vão virar um de novo. E aí vai ficar exatamente o princípio. Só que olha a bênção, irmãos. Nós que antes estávamos alheios à aliança, estranhos à promessa, ou seja, em resumindo, a gente não tinha direito a isso. Por quê? Porque o reino sacerdotal foi prometido para qual nação? Israel. E nós éramos o quê? Nós estávamos no mundo, gentios. Então agora nós, em Cristo, nós fomos enxertados nessa oliveira. E aí, as promessas são nossas, porque agora nós fazemos parte do povo da promessa. Amém? Isso é lindo, improvável, mas é maravilhoso. Irmãos, a Bíblia tem vários exemplos
de figuras fantásticas, e eu quero falar sobre uma hoje. Eu vou citar 2 exemplos, mas eu vou me aprofundar mais sobre a amizade entre Ruth e Noemi, que vocês já me ouviram falar muito disso, mas vamos falar um pouco mais. Você lembra que eu disse voltar para casa? Amém? Por quê? Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Amém? Coríntios, Romanos vai dizer que o evangelho pregado é o evangelho da reconciliação. Então nós estamos voltando para casa. Por isso que há uma necessidade tremenda dessa saudade, dessa volta, né? Amém? Você lembra quando o povo de Israel foi para a Babilônia? Lembra ou não? 70 anos de cativeiro, foi para a Babilônia. Um monte de gente, né? Muita gente foi para a Babilônia. Todos que foram para a Babilônia desejaram voltar para Jerusalém? Óbvio que não, você sabe disso. Então, muita gente que era povo de Deus, presta atenção, que tinha o DNA, o sangue de povo de Deus, e esse sangue nós ganhamos pela graça. Ninguém escolhe a família que quer nascer. Isso é graça. Mas a graça não é de graça. A graça sempre vai nos exigir uma resposta. E essa resposta não é a gente que dá. Nas palavras de Paulo, é a graça em nós que responde. Amém? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então não tem jeito. Ninguém pode dizer, Deus fez uma parte e eu estou fazendo a outra. Não. Mas, querido, a gente não pode excluir a resposta. Deus respeita. Se você ama o mundo, Deus fala, não era para você amar, hein? Você não nasceu para isso. Mas você quer ficar aí? Paciência. Aí Deus fala, prega para ele, diz para ele quem ele é, diz para ele quem Cristo é, diz para ele a união dele com Cristo, fala para ele sobre essa obra eterna, o reino vindouro, fala para ele. Mas a decisão de voltar sempre será de cada um de nós, baseado na obra do Espírito Santo em nós. Por isso que Jesus diz, se tem algo que a gente tenha que pedir para ele, é pedir o Espírito Santo. Né? Quer um motivo de oração bom aí? Senhor, me encha do Espírito Santo. Qual o pai que sendo bom, sendo mal, né? Sendo mal, o filho pede um ovo, ele dá uma serpente. Quanto mais Deus dará o Espírito Santo àquele que pedir. Ai, a minha vida está difícil, está ruim, não consigo vencer. Dobre o joelhinho, Senhor, me enche do Espírito Santo, Senhor. Porque não adianta, irmão, a carne não quer mesmo não. Você acha que a minha é diferente da sua? Tem alguma carne convertida aqui, meu irmão? Tem alguma carne crente aqui ou não? Carne não presta. Carne é igual em tudo que é açougue. Aliás, em tudo que é igreja. Então nós estamos pedindo ao Senhor que o Espírito Santo nos encha. Por quê? Porque a gente sabe que é Ele que vai fazer essa obra de retorno. Gálatas capítulo 4, o Espírito em nós clama, Abba, Pai. Não é você que clama, meu irmão, porque não sou eu que clamo. A gente não teria condições de clamar. Por quê? Porque nossa alma é compatível com o mundo. Então, irmãos, não ame o mundo. Você não é do mundo. Você não nasceu para o mundo. Você é igual o pessoal lá do livro de Hebreus, homens dos quais o mundo não era digno. Meu Deus, que elogio é esse? Você não presta para o mundo. Mas quantos crentes, né, irmão? Crentes, não sei se pode chamar de crente, mas assim, mais ou menos, né, evangélico, né? Membro de igreja. Ama o mundo, gente. Tem um amor pelo mundo, tem um chamego pelo mundo. É um atrativo. 2 opções, irmãos. Ou eles são loucos, ou eles nunca nasceram de novo. Porque quem um dia foi chamado, tem saudade de casa. E o povo lá na Babilônia, meu irmão, tudo feliz, cheio do dinheiro, 70 anos, refizeram suas vidas.
ressignificaram a sua religiosidade. O que era sacrifício no templo passou a ser 3 vezes por dia eu vou orar. O que era templo virou sinagoga. Então a gente é bom nisso, irmão. A gente é bom de dar o jeitinho e dizer que nós estamos agradando a Deus. Só que, sabe, aquelas pessoas como Daniel, como Neemias, que tinham saudade de casa, que abriram mão de sucesso na Babilônia para voltar para aquela mesma terra que um dia o povo de Israel saiu do Egito e entrou, terra que mana leite e mel, a cidade de Deus. Então esse desejo é importante que cada um de nós tenha. E se eu e você não temos, irmãos, o que a gente precisa fazer? Pedir ao Espírito Santo que faça com que esse desejo. Um dia eu não tive esse desejo. Um dia eu achei que evangelho era um jeito de se dar bem na vida. Ou um jeito de deixar minha alma feliz. É uma forma errada de se entender o evangelho, mas quem pode dizer que nunca bebeu dessa água, né? Mas quando nós entendemos, aleluia, tudo passou a fazer um sentido totalmente diferente. Amém? Então, irmãos, eu separei aqui 3 mulheres, né? Eu vou começar pelas 2 últimas e depois a gente foca na Ruth. Rebeca. Rebeca é uma mulher que está em Ur dos Caldeus, Babilônia, né? Não se chamava Babilônia, mas era Ur dos Caldeus. Eu ouvi uma pregação que dizia, Ur dos Caldeus é a Paris da época. Não era uma cidadezinha qualquer, é a capital do mundo. Então, o que Abraão diz? Abraão fala, vai e diz para o servo, para que o servo buscasse uma mulher para o seu filho. Amém? Você está cansado de saber que isso é uma figura de Deus enviando o seu Espírito Santo para trazer a igreja para se encontrar com Cristo. Só que, o que Abraão diz? Coloque a mão aqui na minha coxa e jure que você não vai pegar alguém que não seja da minha casa. Então o que está acontecendo? Rebeca não está indo para Abraão ou para Isaac. Rebeca está voltando para casa. Ela está no lugar onde definitivamente não deveria estar. E aí ela faz o caminho de volta. Quem vai liderar a Rebeca? O Espírito Santo. Que você sabe que não tem nem nome, né? Essa figura anônima em Gênesis 24. Porque João diz que ele não veio falar de si, ele veio apontar para Cristo. Então, essa obra do Espírito Santo, revelando Jesus, revelando o Filho. Quer saber se uma igreja está cheia do Espírito Santo? Não é se ela está pulando, ou rodando, não é nada disso. Dando estrelinha. Ô meu irmão, mas você é contra isso? Não sou contra não, querido, mas vamos organizar, né? Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que necessariamente tem uma revelação de Cristo poderosa. Porque o Espírito Santo vem. Tem muita emoção na igreja, irmão. Tem muita histeria, né? E estão chamando isso de Espírito Santo. Me perdoe, se não revela Cristo, não é Espírito Santo. É espírito de qualquer coisa. Mas o Espírito Santo é aquele que convence, né? Convence, faz uma obra de convencimento do pecado, da justiça. Justiça de quem? Justiça do Filho. E do juízo, né? Uma igreja cheia do Espírito Santo entende essas coisas que nós estamos falando. Porque uma igreja cheia do Espírito Santo sabe que Jesus vai voltar para julgar toda a terra. Amém? Então essa obra do Espírito Santo é maravilhosa. Você conhece essa obra, né? Então o que está acontecendo? Rebeca está voltando. Aí você vai para Esther, que é uma outra figura da igreja. Esther estava onde? Suzã, na Pérsia. Pertinho lá de Ur dos Caldeus. Mas era judia, gente. Quer dizer, está lá, mas não é de lá. Então, quando casa, volta para casa.
figura da igreja. Amém? E por último, Ruth, que é de quem a gente vai falar rapidamente hoje aqui, falando sobre essa união entre esses dois povos que outrora eram inimigos, mas agora, por um milagre, são amigos. Porque Deus está restaurando a amizade e quebrando a barreira que separava um povo do outro. Então o livro de Ruth, irmãos, vai falar de quem? Quem é Ruth? Ruth é uma moabita. Amém ou não? E quem é Moabe? Moabe é filho de Ló. E quem é Ló? Sobrinho de Abraão. Então você vê que é uma estrangeira, mas se você puxa muito, sabe onde vai chegar, né? Esses somos nós. Amém? Somos estrangeiros, estamos longe, longe, mas lá dentro, meu irmão, tem uma semente que faz com que eu e você sejamos desse povo que o Senhor chamou para ser um povo sacerdotal para toda a terra. Querido, essa semente é a semente que nos faz desejar voltar para casa. Isso se nós estivermos convictos e dispostos a obedecer. Então, o livro de Ruth é maravilhoso. Por quê? Porque quando você vê o livro de Ruth, e nós não vamos ler tudo aqui não, para a gente não demorar muito e guardar um pouco para outra reunião, você vê 7 personagens, nominalmente estabelecidos, né? Você vê claramente a nomenclatura de cada um deles. E você vê 2 personagens que não têm nome, mas são personagens interessantes, né? Então o livro de Ruth, irmão, é um daquelas pérolas maravilhosas do Senhor, que só o Senhor pode pegar 2 folhinhas, né? Nem chega a ser 2 folhinhas, é uma folhinha, o verso, a outra folhinha, e a outra nem chega a completar. Vamos dizer assim, 3 folhinhas e meia, e você tem toda a obra completa, desde a nossa salvação até a redenção final. Aleluia. Então, irmãos, a Bíblia fala de 7 personagens. Primeiro personagem, Elimeleque. Elimeleque significa, meu Deus é rei. Segundo personagem, Noemi. Noemi significa, minha delícia. Em alguma versão, agradável. Esse casal vivia em Belém. Belém é a cidade onde Jesus nasceu. E um dia, por falta de pão, houve uma fome terrível, e esse casal foi para Moabe, atravessou o Jordão para o outro lado, né? E aí se estabeleceu em Moabe. Eles tinham 2 filhos, Malom e Quilom. Malom quer dizer doente, e Quilom quer dizer desfalecimento. Olha que bênção, irmão. Você vê que a família era uma família bem animada, né, meu irmão? Negócio terrível. Qual o nome do teu filho? Doente e desfalecimento, né? Alguém ia perguntar, está tudo bem com a senhora? Ela, então, até agora estava, mas, né? Então, o que aconteceu? Então, essa é a realidade. Do que está falando esses 4 personagens? Presta atenção. No Antigo Testamento, irmãos, a esposa de Deus é Israel. Oséias vai falar isso, Isaías vai falar isso. Então Israel é essa esposa de Deus. Só que Israel, de alguma forma, não compreendeu essa realidade. O que houve no Sinai foi um casamento, meu irmão. Foi uma aliança. A aliança fala de casamento. No 3º dia. Meu irmão. Então, o que acontece? Esse casamento, que gerou 2 filhos, ele não andou. E você sabe que a história de Deus com Israel no Antigo Testamento foi uma história de muitos altos e baixos, que começa lá da saída do Egito, a passagem pelo deserto, a entrada na terra. Não mataram todos os habitantes da terra. Você sabe que esses habitantes são uma figura da nossa humanidade, do nosso eu, da nossa alma. E por conta disso, houve
terríveis episódios desse povo que foi chamado para ser luz para as nações, ser subjugado pelas nações. O livro de Juízes está aí para isso. Então, esse povo pede um rei. Se lembra disso? Eu quero ter um rei como todos os povos. Só que Elimeleque significa o meu Deus é rei. E quando o povo pede rei, Deus diz para Samuel: Samuel, esse povo não está te rejeitando. Ele está me rejeitando porque eles não querem que eu reine sobre eles. E é exatamente aí que o povo, esse casamento começa a não dar certo. Oséias vai dizer assim: dei um rei na minha ira. Então, claramente você vê que o fato de Deus ter dado um rei para o povo foi na ira de Deus. Porque eles, pedindo um rei como todas as outras nações, esse povo não entendeu que ele é originalmente uma nação chamada para ser diferente de todas. Voltando um pouco para trás aqui, quando Balaque suborna Balaão para que ele profetizasse contra Israel, Deus diz claramente: esse é um povo que habita só. Você não é do mundo. Não adianta se encaixar no mundo. Você entende isso, meu irmão? Você entende que hoje nós estamos, muitas vezes, cometendo os mesmos erros, sem pôr e sem tirar, que o povo de Israel um dia cometeu? Você entende, filho? Entende ou não? Por que que você quer ser igual ao mundo se você é a única nação diferente do mundo? É uma nação para ser luz para 70. Quantos estão comigo? E sabe o que você está me pedindo? Me dá um rei como todas as 70 têm. E aí você vira 7-1. Né? Será que é por isso que tem muito crente 7-1? Não deve ser isso não. Então, Israel é um povo ímpar. Não tem igual. É Deus dizer assim: você é a minha nação. Querido, nós hoje somos esse povo. Ou fazemos parte desse povo. Que lindo é quando a gente entende isso e não quer se embrenhar em ser igual ao povo. Né? Você chega lá na escola e fala assim: só eu que sou diferente. Ué, mas esse é o propósito. Está tudo certo. Tem nada errado. Não, mas por quê? Porque você é uma nação peculiar. Então o diabo está o tempo todo dizendo: por que você não fica igual a todo mundo? Mas quando a gente conhece o plano, a gente diz: sabe por que eu não sou igual a todo mundo? Porque eu não nasci para ser igual a todo mundo. Eu nasci para ser diferente. Né? Nós, como povo de Deus. Então não adianta, meu irmão, te encaixar no mundo é algo que não vai acontecer. Por isso que pregações hoje que quer pegar a igreja e encaixar no mundo, irmão, está tudo fora. Você fala: querido, você está jogando para lá, né? O curso do mundo está para lá, nós estamos para lá. Onde tem trevas, a gente é luz. Onde tem isso, a gente é aquilo. Porque é isso que nós somos. Mas não, eu quero ser igual ao mundo. Foi o que Israel fez. Eu quero ter um rei como o mundo tem. Elimeleque significa meu Deus é rei. E aí, sabe o que aconteceu? Elimeleque morre. Porque é isso que Israel fez. Mata o reinado de Deus sobre a vida dele. E aí fica Noemi só. Não demorou muito. O que Elimeleque e Noemi tinham gerado, morreram também. E Noemi fica só. Só que você sabe que Malom e Quilom tinham casado com duas mulheres. Qual o nome das mulheres? Ruth e Orfa.
Então você chegou aí aos 7 personagens, né? Aos 6 até agora. Elimeleque, Noemi, que significa minha delícia. Só que nessa hora aqui, ela já não quer mais ser chamada de minha delícia. Ela troca o nome dela mesmo para Mara, que ela diz, agora eu sou uma mulher amarga. Será que não é por isso, irmãos, que muitos dentro da igreja não têm alegria? Né? Pode ser. Não tem aquele vigor. Ô, meu irmão, se você é filho de Deus, por que você não vive brilhando, né? Não brilhando assim de sucesso, né? Igual aquelas, você nasceu para brilhar, não, mas o brilho de Cristo, amém ou não? Mas vive sempre com essa cara aí de, ai meu Pai do céu. Essa coisa triste, talvez seja isso. Perdi o reino do meu Deus. E agora, não me chame mais de minha delícia, porque agora eu sou uma mulher amarga. E foi isso que aconteceu, irmãos, com Noemi. E é isso que acontece quando cada um de nós perde essa realidade do reino de Deus sobre a nossa vida. É isso que acontece com você, jovem, quando você vai para a sua escola e quer ser igual às pessoas do mundo. Você não tem mais brilho. Eu não tenho mais brilho. A gente tem o DNA, a gente tem a eleição, a gente sabe que nós nascemos em Belém, aleluia! Só que não tem brilho. Por quê? Porque fez exatamente o que Noemi fez. Perdeu o brilho. Então você tem Elimeleque morto. Morto. Israel, presta atenção, matou o reino de Deus sobre a sua vida. Matou. Disse, eu não quero. Amém? E alguém diz assim, mas a salvação é automática. Nunca foi. Deus escolheu Israel e eles disseram, não quero. Eu quero ter um rei igual todo mundo tem. Mas você é eleito. Você entendeu, irmão? Se com Israel foi assim, por que com a igreja, que é o enxertada, vai ser diferente? Então a gente vai continuar dizendo, estou tranquilo aqui, meu amigo. Aceitei Jesus, estou na igreja aqui sentado no banquinho branco, e é só Jesus voltar. Não é isso, filho. Muitos de nós podemos sim rejeitar esse reino de Deus sobre a nossa vida. E o que é o reino de Deus? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. O reino de Deus é a vontade de Deus sobre a nossa vontade. Isso é reino de Deus. Quando Israel diz, eu não quero que o Senhor reine, o que ele está dizendo? Eu quero ser um povo com que eu tenha vontades. Né? Enfim, é um assunto longo aqui, mas eu quero te dizer que foi por isso, é isso que significa essa figura de Elimeleque morrendo e deixando Noemi só. E mudando a identidade de alguém que nasceu para ser a minha delícia, agradável, e transformou em tão pouco tempo, irmãos, numa mulher amarga. Como nós podemos mudar a nossa identidade em tão pouco tempo? Que alerta para nós. Essa mulher tinha 2 filhos, os 2 filhos casaram com 2 mulheres, Ruth e Orfa. Demorou 10 anos. Sabe quem morreu, gente? Malom e o Quilom. Mas também, pastor, doença e desfalecimento já estava na hora, já está com o pé na cova. Né? Pois é, morreu. E aí o que acontece? Fica Noemi, que já não é Noemi, uma mulher amarga, uma mulher que não tem esperança, uma mulher que desconfia de todo mundo, Orfa e Ruth. Noemi chega para as 2 e diz, vocês estão liberadas, voltem para as suas casas, vocês são novas, eu não tenho marido, eu não tenho filho, e se por um milagre eu arranjasse um marido hoje, já era um milagre. E você ainda ficaria disposto, ainda teria disposição para esperar, né?
Arranjar um marido seria um milagre, engravidar desse marido um segundo milagre, e o terceiro milagre seria, depois que eu engravidasse, você ia ter que esperar o menino ficar grande para casar com você. Ou seja, impossível. Órfã. Sabe o que significa órfã? Eu amo esse livro. Dura cerviz. Nuca. Aquela que dá as costas. Palavra que se refere à apostasia. Estava, mas deu as costas. Nessa hora, e eu gosto de entender, porque quando Noemi foi dar a notícia, Noemi falou igual a gente fala quando alguém morre, né? Oh, quer dizer, o gato subiu no telhado, né? E estava escorregadio. No final, a mãe do cara morreu, né? Você sabe, né? Só que você não fala direto assim. Aí a Noemi chega para ela e fala, ó, tem que ir embora. Aí as duas, fala comigo, as duas. Ah, alegria. De jeito nenhum, Noemi. Igual aqueles filhos arrependidos no enterro do pai. Eu vou junto, eu vou junto. Quando o coveiro começa a botar, o filho já sai logo de perto. Já não quer ir junto, já. Foi mais ou menos isso, né? Quando a pá de terra começou a jogar, já diz, né, deixa eu te, né, aquela coisa, né? Já foi enterro assim, abraça o caixão, eu vou junto, me enterra junto. Pois é. Seguinte, vou embora. As duas, não, a gente vai contigo. As duas beijaram, as duas choraram. Não, volta para casa, não, a gente vai, nós estamos juntos, estamos juntos. Se fosse no WhatsApp, TMJ, agora tem até um soquinho, estamos juntos, né? Eu adoro esse negócio de gente dizer, pastor, estamos juntos. Tá nada, irmão. Tá nada, para com isso. Para. Pintou um negocinho aí, o que está junto não está mais rápido, né? Agora, se está junto mesmo, diz que está junto, amém? Mas se não está, troca a figurinha do WhatsApp, né, querido? Troca. Bota aquela assim, ó. Orando. E aí, o que Noemi diz? O seguinte, não tenho filho, sou amarga, estou desgraçada, esperança zero, probabilidade de ter marido zero. Se tivesse marido, como eu falei aqui, probabilidade de ter filho menos zero, menos não sei quanto, menos zero não existe, sabe, né? Então é o seguinte, irmão, não tem como. Colar comigo é colar com a desgraça. A órfã, o que ela faz? Ó, dá as costas. E a Ruth fala no versículo 16, o versículo um dos mais lindos que tem na Bíblia. Aonde tu fores, eu irei. Aonde tu pousares, eu pousarei. Não me insiste para que eu te deixe. Nada, a não ser a morte, vai me afastar de ti. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Aleluia. E vendo Noemi, que ela estava convicta, deixou de insistir. Irmão, sabe quem é Noemi e Ruth? A igreja. Aliás, sabe quem é Noemi? Os judeus. Que hoje são reputados por amargos. Você vai abraçar um judeu hoje, a gente já teve oportunidade de ir tantas vezes lá. E vai abraçar, eles não querem abraçar. Só confiam neles mesmos. Também tanta luta, tanto sofrimento. Perderam, né? Muitos perderam a fé. Sabe quem é Ruth e Orfa? A igreja. Amém? Ô pastor, Orfa é a igreja? É, Orfa é a igreja. Ruth é a que segue, Orfa é a que vai apostatar da fé. As prudentes e as imprudentes. Aquelas que vão até o fim e aquelas que vão dar as costas. Está tudo na Bíblia. Quem é você hoje, meu irmão? De qual igreja você faz parte? Daquela que vai dizer, eu vou atravessar para o lado de lá. Quando você sai de Moabe e vai para
Belém de novo, você vai fazer a travessia do Jordão. O contrário da que Noemi e Elimeleque fizeram. Entendeu ou não? Volta para casa. Atravessar para o lado de lá. Vai abandonar sua identidade. Por quê? Porque agora você já não tem nome. Você é o povo que se chama pelo nome dele. Vai abandonar sua carreira, abandonar os teus deuses. Abandonar a tua segurança. Quem pode fazer isso, meu irmão? O preço é alto demais. Como que eu vou fazer isso? A órfã deu as costas. E muitos, meu irmão, da igreja do Senhor vão dar as costas. Porque são crentes só enquanto o chamado é superficial. São crentes somente enquanto nós estamos falando de amenidades. Mas quando nós falamos de um reino, quando nós falamos de um reino que exige que nós percamos a nossa identidade pessoal, que abandone os nossos deuses, os nossos sonhos, que saia da casa do seu pai, da sua mãe, da sua parentela, como Rebeca um dia fez. Você acha que foi fácil para Rebeca olhar para Labão, olhar para a mãe dela e dizer: mãe, tchau, estou indo em direção ao meu propósito? O Labão tentou segurar ela e falou: fica mais 10 dias aqui. Querido, nós somos esse povo que estamos atravessando para o outro lado, em direção ao nosso chamado eterno. O que vai acontecer quando chega do outro lado? Capítulo 2. Isso é muito lindo, irmãos. Capítulo 1, chegaram no início da colheita da cevada. Todo mundo sabe, cevada significa a colheita da Páscoa ali, né? Primeira colheita. Capítulo 2 vai terminar, já não é já não é só a cevada, já é o trigo, vai falar da obra do Pentecostes. Quarta festa. Capítulo 2, o Boaz olha e aparece o primeiro personagem, que é o encarregado, e olha para Boaz e diz assim: ela é a que ficou aqui a manhã toda. Ela é aquela que tem trabalhado incansavelmente, pegando as espigas, né, como uma estrangeira. Boaz olha para ela, se encanta com ela e diz para ela, na hora do almoço, convida ela para a mesa. Vai ler lá, capítulo 2. Come do meu pão e bebe do meu vinho. Aleluia. Comunhão com o Senhor. Capítulo 3, ela começa a entender o propósito dela, porque começa a chegar na casa de Noemi cheia de trigo. A igreja começa a crescer na palavra, começa a crescer na unção do Espírito Santo, na comunhão com o Senhor. E Noemi diz para ela: essa noite Boaz vai descer a eira, lava-te e unge-te, sacerdócio, veste bem as tuas vestes, porque essa noite ele vai descer a eira. Aleluia. Carreira continua. Como é que vai ser o capítulo 4? Boaz vai dizer assim: eu vou resolver esse negócio. Só que há um personagem que pode impedir. Quem é esse personagem? Vire para a pessoa do seu lado e diz assim: aquele parente que está há mais tempo, que tem mais direito. Você vê que não tem nem nome, né? Boaz não pode redimir, preste atenção nisso. Pega aqui comigo. Boaz não pode redimir, meu irmão. Se esse parente, olhe para mim, se esse parente não disser, eu desisto. Quem você acha que é esse parente? Pegue seu dedão e fala assim: sou eu. É a minha alma. É o meu velho homem. Você entende isso? Não, então tá bom. Se ele não desistir, eu não posso redimir. E Boaz diz assim: ó, você quer redimir? E aí, para encurtar a história, você sabe a história. Ele disse: não, eu não posso. E Boaz falou: agora eu posso redimir.
Sabe o que quer dizer Boaz? Nele há força. Essa altura do campeonato você já sabe, né, meu irmão? Que Ruth é a igreja que casa com Jesus. Boaz é o rei da glória. E o capítulo 4 não vai parar isso, não. Vai ter o casamento. E não vai ter só o casamento. Ruth vai ter um filho. Aleluia! E esse filho vai ser colocado na mão da Noemi. E todas as mulheres em volta vão dizer assim: Noemi, Noemi, Deus te deu uma nora que é melhor do que 7 filhos. E esse filho aí é o restaurador. Coloca a mão no seu ventre. Fala assim: Deus está gerando algo aqui. Como que Deus precisa de uma igreja que entenda isso? Abra sua Bíblia em Miqueias capítulo 5, versículo 3. Vamos encerrar aqui. Deixar um pouquinho para depois. Irmão, é um negócio fantástico. Olha o que diz Miqueias capítulo 5. Vamos ler o versículo 1. Agora junta-te em tropas, ó cidade de tropas, pois há um cerco contra nós. Ferirão com a vara no queixo ao juiz de Israel. Agora olha o versículo 2. Porém tu, Belém Efrata. Você vai ver Belém Efrata lá na cidade de Boaz. Belém Efrata. De modo nenhum és, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Agora olha o versículo 3. Portanto os entregará até o tempo em que aqui está de parto tiver dado a luz. Quem está de parto? Diga nós. Ruth, a igreja verdadeira. Não é apóstata. Não é aquela que voltou atrás porque gosta do mundo, porque gosta das coisas do mundo. Não. É aquela que prosseguiu, avançou. Então o restante de seus irmãos voltará com os filhos de Israel. Sabe o que Miqueias está dizendo? Está falando isso. Está falando dessa restauração desse tabernáculo de Davi. O que é o tabernáculo de Davi? Família completa. Boaz, casado com Ruth, Noemi restaurada, e as nações adorando, bendizendo, exaltando, conhecendo o poder de Deus. Você faz parte disso, meu irmão. Simão disse como primeiro foi aos gentios. É como se Deus estivesse pescando você desse mar imundo, que são as nações, e você com medo de morrer, porque é isso que acontece, quando o peixe sai, morde a isca, e vai para a mão do pescador, ele perde, né, a vida. Quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. Então, irmãos, nós não podemos ficar brigando. O Senhor está nos pescando, o Senhor está nos chamando. Você faz parte dessa realidade. Querido, não sejamos irresponsáveis. O Evangelho não é um lugarzinho para você frequentar e se dar bem na vida, ou se sentir bem, ou vir orar quando está com alguma dificuldade, ou pedir a oração de um ou de outro, para Deus abrir uma porta. Isso é ridículo. Evangelho é um plano eterno, do qual eu e você fazemos parte. Ah, mas e o que vai sobrar para mim? Irmão, dentro de uma realidade dessa, o que eu quero para mim? Eu já tenho tudo. Você já tem tudo. Que pobreza.
Que miserabilidade. Paulo vai dizer, se o homem pensa somente nas coisas dessa terra, os mais miseráveis dos homens. Eu até entendo, meu irmão, a gente no mundo, querer as coisas do mundo. Porque no mundo, você está lá no mundo, né? Mas quando você descobre que você não é de lá, e que você só está lá por um acaso, mas que na verdade o teu destino é voltar para casa. Como que eu vou continuar ainda forçando para continuar no mundo? Só se eu for louco. Ah, mas o mundo é muito gostoso. Pergunte para um porco se o chiqueiro é gostoso. Se ele pudesse falar, sabe o que ele diria? Melhor lugar do mundo. Eu amo estar aqui. Porque ele é porco. O porco gosta de lama. O porco gosta de lavagem. É o ambiente dele. Agora, convença esse porco de que ele não é mais um porco. Que ele agora é uma nação santa. Um sacerdócio real. Um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Que ele faz parte da nova Jerusalém, de um plano eterno. Que o sangue de Jesus foi vertido por ele. Que o Espírito de Cristo foi derramado por ele. Convença-o a ponto dele dizer, eu não quero mais essa identidade maldita, porque Ruth era maldita, meu irmão. Você sabe que existia uma maldição na vida de Moabe e Amon? Os filhos de Ló com as suas próprias filhas. Mas Deus arranca a gente da maldição para nos transformar em esposa dele. Se você é um porco, se eu sou um porco, o que a gente vai querer? A lavagem, né? Vamos continuar aqui que está gostosinho. Um dia o pregador disse, e eu falei aqui, né? Um pote com os diamantes mais caros do mundo e um potinho de lavagem. E você solta o porco lá de fora. E eles vêm correndo. Sabe para onde que ele vai? Para a lavagem. Ele não sabe o valor. Mas quando solta a gente não vai para a lavagem. Porque a gente sabe quem a gente é, meu irmão. Aleluia. Nós não voltamos. Nós não somos, na linguagem de Hebreus, o cão que volta ao próprio vômito. Não, nós entendemos que há um DNA bendito. Aleluia. Então agora é hora de prosseguir, meu irmão, para frente. As pessoas que não entendem isso são porque não foram capturadas ainda por isso. Claro, vivemos numa geração em que a palavra de Deus, né, como alguém me deu uma palavra profética e disse, esse lugar é um lugar onde tem muitos Samuéis, pastor. E eu não entendi na hora e depois orando o Senhor disse, na época de Samuel, as visões eram raras e a palavra não era frequente, escassa. Nós vivemos em tempo de palavra escassa. Nós vivemos em tempo de 31% de evangélicos no Brasil, parabéns. Toda esquina tem uma porta aberta, parabéns. Mas aonde de fato está se pregando o evangelho do reino de Deus? Querido, não estou criticando, mas muitos lugares só se falam de obtenção de resultados. Só se fala de ganhar coisas. Só se fala de se dar bem nessa vida. Não, nós não somos porcos, meu irmão. Vamos ter o que Deus quiser que a gente tenha. Vamos andar onde Deus quiser que a gente ande. Vamos conquistar o que Deus quiser que a gente conquiste. Mas nós sabemos que Jesus morreu e ressuscitou para que nós hoje pudéssemos ser a Ruth, que vai voltar e vai dizer, ela volta, meu irmão, e fica lá abaixadinha, nem levanta a cabeça. Mas ele olha para ela e diz, quem é essa mulher? Essa mulher me chamou a atenção. Aí o Espírito Santo, anônimo, no capítulo 2, diz, é Ruth. Ela veio sem olhar para trás.
Abandonou tudo e veio. Veio para quê? Veio atrás de você? Não, ela nem sabia que você existia. Porque essa é a realidade da antiga aliança. Você está entendendo ou não? Eles iam atrás de uma promessa. Né? Sabe a promessa? Olha, eu não tenho filho. Se por acaso eu tiver, é uma promessa. Mas nós não, meu irmão. Nós sabemos que o Boaz existe. Nós sabemos que Jesus é real. Querido, se ela voltou às cegas, como que eu posso ficar se eu já tenho a revelação? Quantos estão me entendendo? Ela não voltou com uma promessa de casamento. Ó, se você voltar, tem um camarada lá chamado Boaz, ele vai casar com você, vai ser uma benção. Não. Ela voltou por uma amizade. Ela voltou porque em algum momento ela quis que aquele Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, fosse o Deus dela. E ela volta. E quando ela volta, meu irmão, às escuras, porque isso é a antiga aliança para nós, um véu. Nós estamos na nova aliança. Minha irmã, meus irmãos, nós estamos sendo convidados para voltar, mas já sabemos exatamente, já temos o Apocalipse nas mãos, aleluia, já temos as cartas de Paulo, já temos os evangelhos, já sabemos tudo, já temos a promessa do Rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Como eu ainda posso desejar continuar na terra da maldição? Fique de pé, meu irmão.